Novamente conosco a psicóloga Adriana Potec. Pois é, ela que é terapeuta certificado pelo EMDR Institute, que traduzindo nada mais é do que a movimentação dos olhos, fazendo com que traumas, vivências difíceis sejam dessensibilizadas. É uma técnica americana muito interessante e eu já tinha ouvido falar nela para ser utilizada com os rapazes que voltavam de guerra, porque a guerra realmente é muito traumática. Então eles faziam esse trabalho de movimentação de olhos, né? Então essa é uma nova técnica e é interessante porque ela vai explicar como que funciona e como Deus é maravilhoso, não? Ele sempre nos dá a chance de arrumar alguma coisa que a gente desarrumou. Só que nós precisamos descobrir. E uma vez na missa estava escrito assim no Evangelho: Deus já fez tudo. Gente, tá tudo aí, à nossa mão para descobrir como usar para a sua glória. Vamos conferir? Perdão do outro requer duas condições. A primeira condição é eu entender primeiramente o outro profundamente. A atitude que ele teve foi baseada em quê? Foi baseada em que contexto histórico da vida dele, da infância? Eu me lembro de uma esposa em que ficou muito chateada, muito magoada com seu esposo, porque eles estavam passando por uma situação difícil financeira e esse esposo pegou realmente o dinheiro que sobrava, né, e comprou uma bicicleta para o sobrinho. Foi uma briga assim, homérica na casa deles, porque estava faltando até dinheiro para eles, então aquela reserva poderia ter sido usada para outras coisas que ela julgaria que naquele momento poderiam ser até mais importantes do que aquele fato. Mas no momento em que começamos a aplicar as técnicas do MDR, nesse caso foi a técnica que eu apliquei nesse dia, ela começou a enxergar e se lembrar da história desse marido. Esse marido ele era profundamente negligenciado por seus pais, mas negligenciado a ponto de faltar comida, a ponto desses pais não darem as vacinas necessárias, de estar às vezes enfermo e não levarem ao médico. E lá quando ele era pequenininho, quem comprou a bicicleta para ele? Um tio. Então ele se sentia uma gratidão, né? Quer dizer, eu recebi isso e agora não é nem obrigação, mas eu me sinto grato e agora é a minha vez de ofertar uma bicicleta para o meu sobrinho. É lindo isso, não é verdade? Então, quando essa esposa conseguiu ver esse marido profundamente, a ponto de sentir compaixão por ele, a raiva passou. Ela foi pedir perdão para ele depois. Claro, né? Ele poderia ter conversado com a esposa antes, explicado a situação. Claro que poderíamos ter pensado de uma maneira diferente, mas esse fato de conseguir vê-lo profundamente é um dos passos para conseguir perdoar o outro. E a outra condição, e não menos importante, é entender quem nós somos. Se eu entendo que eu também sou capaz de errar, entendendo que eu também não sou perfeita, eu conseguirei entender que o outro também não é perfeito, como eu gostaria que fosse. E cuidado, porque o perdão do outro não é apenas, tá bom, perdoei, esqueci, entre aspas, mas inconscientemente eu posso decidir me vingar desse outro de uma forma muito sutil. E a vingança mais comum que eu vejo, por exemplo, de mulheres que foram traídas eu perdoei. Perdoou porque se sente integrante da igreja que pertence, da sua religião. Eu perdoei porque se sente na obrigação de perdoar, mas no momento em que ela vai, então, por exemplo, para a proximidade desse esposo, ela não se entrega mais plenamente como poderia se entregar. Isso é um plano de vingança. Tem um filme forte, né, o Olhos da Justiça, com a Julia Roberts, que eu cito sempre quando eu falo desse perdão, mas é um filme onde ela perde a filha assassinada, estuprada, enfim. E o plano de vingança dela foi trancar esse assassino numa gaiola no fundo da sua chácara lá, do seu sítio. E ela entrava todos os dias servindo um prato de comida, olhando no olho dele, sem falar uma palavra.
quando os policiais descobrem que ele está lá preso, ele barbudo, né, assim, acabado, ele dizia para o policial, pelo menos peça para ela falar comigo. Eu vejo, sim, esses planos de vingança, para quem não perdoou verdadeiramente o outro, acontecerem de uma forma muito rotineira nas famílias. Então, cuidado, né, para que você não seja essa Julia Roberts na sua casa, para que você não ofereça roupa, comida lavada, entregue, mas não ame plenamente esse seu marido. Mas nós podemos ser ainda mais cruéis conosco. E essa crueldade, esse juiz severo que tem dentro de cada um de nós, pode nos levar a uma condenação para o resto de nossas vidas. Qual é o sentimento principal que está por trás desse perdão de si? A culpa. E um sentimento ainda mais significativo é a vergonha. Pensa um pouquinho, você que está nos assistindo agora, o que você tem na sua história que você se envergonha, que você não contou nem para o melhor amigo, nem para a melhor amiga, ou ainda nem para o seu confessor, se você é um cristão, é um católico. No caso da confissão com o sacerdote, você nem ousaria por vergonha. Essas cenas, que às vezes podem ser coisas muito pequenas, como por exemplo, eu lembro de um paciente que se sentia muito culpado, mas isso aparecia nas técnicas. E quando a gente descobriu a raiz da culpa dele, era porque ele tinha roubado o apontador do Homem-Aranha, do amiguinho dele, aos 6 anos de idade. E ele não se perdoava por isso. Então pode ser algo muito pequeno, mas pode ir para um nível muito maior. Eu lembro de uma pessoa, por exemplo, que se sentia profundamente culpada por ter cometido o aborto e ela, dentro da sua espiritualidade, entendia o peso disso. E ela foi se condenando, onde ela via os outros filhos como se fossem um problema na vida dela. E é como ela lia como um castigo de Deus. Olha que forte isso. Então esses filhos dão tanto problema na minha vida, assim, porque é um castigo de Deus, porque eu cometi o aborto e me sinto culpada por isso. Então, quando ela entendeu que ela era só uma pirralha de 18 anos, quando ela entendeu que ela ainda não tinha todo o conhecimento dentro das suas crenças, dentro da sua religião, e enfim, e fez o que fez por falta de apoio, porque tinha muito medo, vergonha, culpa, medo dos pais, da reação dos pais, ela consegue então entender quem ela é hoje, porque quem ela é hoje é um outro ser diferente daquela pessoa dos 18, dos 17 ou ainda mais jovem, como a gente costuma ver no atendimento psicológico. Então, esse perdão de si é isso que eu te convido neste momento a se questionar. O que eu tenho que eu preciso me perdoar? Num outro bloco que fizemos, aqui com a doutora Gisela, falamos bastante sobre o abuso e aí tem realmente uma cicatriz muito grande, onde eu espero que tenha ficado claro para ti que se você foi vítima de abuso, você é somente vítima. E quero dar uma deixa muito bonita assim a respeito do perdão de si. Eu lembro de uma pessoa que estava dentro do seu grupo de oração, né? E ela, no momento de oração mesmo, né? Ela disse que ela sentiu Deus dizendo para ela que quem é você para não aceitar o meu perdão? Bonitinho isso, né? Parece amigo brigando com amigo, não é? Então essa proximidade de quem é você que não consegue aceitar esse perdão. Aprendi também com um querido professor, ele me ensinou assim num curso, né? Ele tem a base evangélica. Ele ensinou-me no curso o significado da palavra está consumado. Então ele, para os seus pacientes que também são evangélicos, ele relembra a eles esse significado. Porque na linguagem de Cristo, esse está consumado não é acabou, está tudo perdido. Não, na língua de Cristo significa está pago. Olha que forte isso, está pago. E então os pacientes que comungam então dessa sabedoria tão bonita, não é? Eles acabam entendendo que está consumado. Se essa pessoa se envergonha, já é o indício desse arrependimento. E se pensarmos em termos da espiritualidade, esse é o primeiro passo. Então, essa vergonha tem um arrependimento, portanto, meus queridos, está consumado. Então, vamos demitir esse juiz carrasco que
tem dentro de você, de mim, talvez a doutora Gisela, né? Vamos demitir e sermos mais justos. E aí, se eu sou mais justa comigo mesma, vamos imaginar que a pena que você deu é de ser infeliz. Você não merece ser feliz, você merece sofrer na vida. E eu vejo isso, e aí a pessoa acaba encontrando relacionamentos que vão fazer ela sofrer. Vai encontrar amizades que traem a confiança, que magoam, que machucam, né? Então, quando eu tiro essa crença, quando eu tiro essa mentira interna que existe dentro de mim, eu entendo que eu estou livre de condenação. E se eu sou livre, se eu sou livre, eu posso voar. Posso voar, posso ser plena, posso ser realizada e me abrir para outras coisas que a vida quer me dar. Pois é, se perdoar. Perdoar o outro até que a gente acha menos difícil do que se perdoar. É incrível isso, né? Mas com a graça de Deus e técnicas que nos ajudam a chegar lá, tudo é possível. Mas primeiro, é claro, Deus está na causa. E hoje, então, no programa, a psicóloga Adriana, ela falou sobre a importância de se auto-perdoar e perdoar no próximo. E você sabe do que ela vai falar amanhã? O programa continua. Perdão a Deus. Não perca.